Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje, finalmente, meu Deus do céu. Esse sujeito aqui criou vergonha na cara, sentou a bunda na cadeira e veio gravar um vídeo para vocês depois de meses e para começar de uma vez, né, o nosso ano de 2022. E hoje o nosso papo vai ser sobre o Diogo Pires Aurélio, escritor do livro Um Fio de Nada, Ensaio sobre a Tolerância. Esse livro aqui é muito legal, tá? Se interessa pelo tema, vale muito a pena ir atrás. Eu li ele mais ou menos uns 10 anos atrás e recentemente dei uma retomada em alguns pedacinhos ali, porque não lembrava de várias coisas. Talvez vocês saibam por quê, né? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes. E hoje a gente vai comentar um pedaço bem específico dele, tá? Não é um comentário em geral sobre a obra. A gente vai trazer outras vezes ela aqui para comentar outros trechos, outras ideias. Mas hoje a gente vai focar na diferenciação que o autor traz entre a ideia de conhecer, compreender e reconhecer. E esses termos vêm acompanhados, respectivamente, das noções de razão teórica, razão prática e o que ele chama de razão tolerante. O que é a tal da razão tolerante? Se você tem alguma familiaridade, né, com a terminologia da filosofia kantiana, já percebeu que o autor dialoga um pouquinho com ela, né? E ele realmente faz isso, por isso que eu tô aqui do lado com algumas obras do Kant e a gente vai mostrando elas aí ao longo do vídeo, ao longo da conversa, conforme elas se encaixem no que nós estamos dizendo. Vamos lá. O que é conhecer? Começar do começo. Conhecer, de acordo com o autor, é uma prerrogativa do ser humano, né, que reduz o objeto do conhecimento ao que a própria frase diz, a um objeto, né? Não um sujeito, não algo que é fim em si mesmo, mas sim um instrumento, um meio através do qual eu satisfaço as minhas curiosidades, as minhas estranhezas, esclareço algo para minha visão de mundo, amplio, talvez, quem sabe, o meu conjunto de conhecimentos, de informações sobre coisas que eu não conhecia, sobre coisas em relação às quais eu não sabia algo. Se uma relação entre indivíduos se dá em termos de conhecimento, nós não estamos, evidentemente, no âmbito da moral, no âmbito da ética, como diz o Kant, né? Nós estamos no âmbito da razão teórica, nós estamos reduzindo o outro a um objeto e não a um fim em si mesmo, como devem ser tratados seres humanos moralmente falando. E aqui o autor traz um exemplo que, entre tantos outros que poderiam ser citados, foi o que eu escolhi aqui, que é o seguinte: ele fala do europeu da Renascença, que capta a descoberta de novas gentes e culturas, seja no olhar do guerreiro que submete ou massacra, do missionário que converte, do colono que escraviza, ou do simples cronista, que transcreve sob a categoria do exótico a pluralidade do desconhecido. Essa noção de razão teórica, de conhecimento, vem trabalhada pelo Kant no livro, na obra, né, clássica Crítica da Razão Pura. Ok? Ao contrário do que muitos pensam, razão pura não se opõe à razão prática, que é o próximo livro do Kant que a gente vai mostrar aqui, mas à razão impura. O que se opõe à razão prática é a razão teórica, tá? Porque uma dá conta do conhecimento, do estudo científico das coisas do mundo, dos objetos da natureza, e a outra dá conta da moral, dá conta da liberdade humana e não do estudo dos mecanismos físicos condicionados, né, em relação de causa e efeito, newtonianas, etc, etc. Mas enfim, isso aí fica para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. Diferente de conhecer é compreender. E onde está a diferença nisso tudo? Está em um sentido que nós podemos encontrar na palavra compreensão, porque ela pode ter dois significados. Em primeiro lugar, nós temos a ideia de apoderar-se, de tomar algo, de agarrar algo. Então eu compreendo, eu apreendo algo, como por exemplo um glóbulo branco que fagocita ali um agente invasor do nosso organismo e aniquila com ele. Ele compreende aquele invasor e, por conta da sua característica indesejada, da sua alteridade que deve ser eliminada, ele elimina, ele faz o seu trabalho de proteger o organismo, né? Através dessa compreensão. Não é desse sentido, evidentemente, que a gente está falando quando está no âmbito da moral, no âmbito da ética, né? Isso é uma noção, é um significado muito mais próximo do conhecimento, da redução do outro a um objeto, a um instrumento.
Quando nós estamos falando de compreensão em termos éticos, em termos de intersubjetividade, de razão entre sujeito e não sujeito e objeto, nós estamos tratando do significado de compreensão como atar-se, como trazer algo até si, como aproximar-se, atrair alguma coisa, relacionar-se com essa coisa, sofrer influências dela e ao mesmo tempo influenciá-la num processo quase dialético que tende a uma síntese, que tende a um resultado comum, a o que nós poderíamos chamar talvez de consenso, tá? E aqui nós poderíamos, né, remeter aí a nossa crítica da razão prática do Kant, que trata justamente das questões morais, éticas, etc. Mas o autor traz uma outra referência nessa perspectiva, por exemplo, dizendo que isso estaria muito próximo das filosofias comunicativas, né, de razão comunicativa, do Habermas, por exemplo, que dá para brincar que seria o Kant na terceira pessoa, né? E ele fala que, nesse ponto de vista, a tolerância é o resultado de uma luta pela abolição de assimetrias, que distorcem a comunicação na sociedade em que os papéis dos indivíduos e das comunidades ainda estão relacionados com a sua classe, religião, sexo ou raça. Ou seja, nós chegaríamos num resultado comum, num caldo homogêneo, a partir do qual nós nos relacionaríamos de maneira eticamente válida, eticamente correta, tá? E aí você pode perguntar, bom, qual é o próximo passo? Por que é que isso não é suficiente para entendermos que há tolerância, né, em plenitude propriamente dita? E aqui nós temos 3 problemas, tá? O primeiro deles é esse consenso, essa síntese para a qual a relação de compreensão nos orienta, ela faz com que nós apaguemos as singularidades das pessoas, tá? O autor fala aqui, por exemplo, o problema é saber a que se reduzem os interlocutores uma vez superados todos os constrangimentos. Ou seja, até que ponto a simetria procurada não terá de assentar no apagamento de toda a singularidade e na conversão do consenso em um monólogo. Ou seja, se eu chego num consenso, se todos passam a pensar iguais, e essa é a tolerância que nós queremos, na verdade eu não estou apagando a pluralidade de ideias, a variedade de perspectivas e pontos de vista. Isso é o adequado, é isso que é o desejado, que todo mundo pense igual, que tudo se reduza a um grande monólogo em que nós já não precisamos mais tolerar, porque afinal de contas, por que eu preciso tolerar alguém que pensa igual a mim? O pressuposto da tolerância é justamente que alguém pense diferente. E mesmo assim nós consigamos nos relacionar bem, né? Então esse é o primeiro problema. Quem é compreendido é reduzido às categorias cognitivas do outro. Essa é a grande questão que o autor traz aqui para nós. A gente pode pegar aqui na página 139, por exemplo, que ele menciona o seguinte, né? Ele fala que a compreensão ela tem direta relação com a ideia de simpatia, na medida em que alguém se vê no outro. E na medida em que a opinião e a vontade do outro são representadas como um eco de si mesmo. Então, se eu tenho simpatia por alguém, não é porque eu considero ele na sua individualidade como outrem e que é valioso por si mesmo, nas suas particularidades. É porque eu me enxergo nele. É porque eu me enxergo em você porque nós pensamos igual. E eu não estou gostando de você porque você é você. Eu estou gostando de você porque você me lembra de mim mesmo. Tá? Esse é o primeiro problema. Qual que é o segundo problema? É uma reação que nós podemos ter de apego ao irracional. Então, nós temos uma noção de tolerância como a racionalidade moderna, iluminista, da Renascença, etc, etc. E, em contrapartida, alguém poderia, na tentativa justamente de evitar essa homogeneização de ideias e de pensamentos, apelar para o irracional, apelar para o instintivo, para o sentimento, que é o que faz o movimento romântico do século XIX. E aqui nós temos também problemas, né? O autor vai trazer, por exemplo, a ideia de que nenhum nem outro, né? Nem tudo pro iluminismo racional, nem tudo pro romantismo sentimental. E como é que nós, portanto, resolvemos isso?
qual é a resposta que a razão tolerante nos traz a partir dessa perspectiva? E a razão tolerante, ela vai ter uma relação direta com a ideia de reconhecimento. E aqui o autor menciona uma terceira obra do Kant, com a qual eu confesso que eu tive bem pouco contato, praticamente nenhum, e isso que eu vou dizer agora é uma leitura dele desta obra e não uma leitura minha, que é a Crítica da Faculdade de Julgar, do Kant, tá? Nesse livro aqui, ele diz que o Kant trabalha uma noção de senso comum, ou seja, o juízo, por exemplo, o juízo estético, quando eu digo que algo é belo, algo é agradável, algo é aprazível, ele parte da pretensão de cada um dos sujeitos que emite este juízo, de que ele pode se comunicar com os outros e os outros podem vir a sentir as mesmas coisas que ele sente. O que não implica, necessariamente, em reduzir o outro a si mesmo, em igualar-se, no final das contas, em ideias, em perspectivas, e também não implica em forçar algo, em dizer este juízo sobre o correto, o incorreto, o belo, o feio, o moral e o imoral é o juízo definitivo e, portanto, eu imponho ele à força, à violência, caso alguém não concorde comigo. Uma relação, né, um diálogo que não parta da persuasão é equivalente à violência. Então aqui nós temos uma noção que não se reduz à lógica, não se reduz ao raciocínio lógico do conhecimento, não se reduz ao raciocínio moral da homogeneização de concepções, de perspectivas, mas sim o reconhecer o outro como o outro, o reconhecer o outro nele mesmo, como a alteridade absoluta e inassimilável, como o autor menciona, tá? E aqui é muito interessante, se você já acompanha o canal há algum tempo, você pode, por exemplo, lembrar dos vídeos do Byung-Chul Han, né, que menciona na nossa sociedade atual a rejeição da positividade como o outro, ou melhor, perdão, a rejeição da negatividade como o outro, como um obstáculo que se coloca diante de mim e que eu tenho que ou tolerar ou ultrapassar. Ele fala que nós estamos acostumados com pura positividade, que a internet, as redes sociais nos guiam por um caminho de fluxo pleno, nada pode obstaculizar o nosso fluxo, a nossa navegação neste rio constante de reafirmações de ideias e perspectivas que nós já conhecemos, que nós já pensamos, que nós já sabemos e, portanto, numa relação puramente de simpatia. Eu só curto o que eu simpatizo, eu só sigo aquilo com o que eu simpatizo, porque eu me enxergo naquilo ali, porque eu quero reafirmar a mim mesmo num egocentrismo enorme. E eu não tolero de maneira alguma o outro nele mesmo, a alteridade que eu não consigo reduzir a um objeto, que eu não consigo assimilar, fagocitar, apreender, dissolver no caldo homogêneo do consenso. E, portanto, eu sou intolerante, porque eu não admito o outro pelo outro. Beleza? Se vocês curtiram, deixa um like aí, deixa um comentário. Fica aí para a próxima, porque eu prometo que eu vou gravar com mais frequência. Valeu, um abraço.